Existe uma verdade que poucas pessoas estão prontas para encarar, mas que define completamente o rumo da sua vida. A pessoa com quem você se relaciona pode te elevar ou te destruir lentamente, sem que você perceba. E o problema é que, hoje, encontrar alguém que realmente queira construir algo sólido se tornou uma tarefa cada vez mais difícil. As relações estão rasas, rápidas e descartáveis. As pessoas querem sentir, mas não querem se comprometer. Querem receber, mas não querem construir. E é exatamente por isso que ser seletivo deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade absoluta. Porque escolher errado não é apenas um erro emocional. É um erro estratégico que pode custar anos da sua vida. Agora pensa nisso. Você pode até ser disciplinado, focado e ter objetivos claros, mas se a pessoa ao seu lado não estiver alinhada com isso, tudo começa a desandar. Aos poucos você desacelera, começa a negociar seus valores, abre mão de princípios e quando percebe já não é mais a mesma pessoa. Isso acontece porque relacionamento não é só sobre amor ou atração, é sobre direção, é sobre para onde vocês estão indo juntos. E se a outra pessoa não tem visão, não tem propósito e não quer crescer, ela se torna um peso invisível. Um peso que não aparece no começo, mas que com o tempo se torna impossível de ignorar. E aqui está um dos maiores erros que as pessoas cometem: escolher alguém pelo momento e não pelo futuro. A química é forte, a conversa flui, tudo parece perfeito. Mas ninguém para se perguntar: essa pessoa tem mentalidade de crescimento? Essa pessoa sabe lidar com dificuldades? Essa pessoa quer construir algo ou só quer viver o agora? Porque relacionamento de verdade não é testado nos dias bons. É testado quando a vida aperta. E se não houver maturidade, visão e compromisso, o que parecia perfeito começa a desmoronar. E é nesse momento que muitos percebem que escolheram baseado em emoção e não em critérios. Outro ponto que precisa ser dito é que querer crescer financeiramente e espiritualmente exige um tipo específico de pessoa ao seu lado. Não dá para estar com alguém que não respeita seu foco, que não entende seus sacrifícios ou que vê evolução como algo opcional. Crescimento exige disciplina, e disciplina muitas vezes significa abrir mão de prazeres imediatos. Se a pessoa ao seu lado não compartilha disso, ela vai te puxar na direção contrária. Não porque ela é má, mas porque ela simplesmente não está na mesma frequência. E quando isso acontece, o relacionamento vira um campo de conflito constante entre quem você quer ser e quem você está se tornando. Além disso, existe uma pressão social muito grande para não ficar sozinho. As pessoas entram em relacionamentos por medo, por carência ou por comparação. Elas veem todo mundo namorando e sentem que precisam disso também. Mas a verdade é que estar com a pessoa errada é muito pior do que estar sozinho. Porque a solidão, quando bem usada, constrói. Já um relacionamento errado destrói silenciosamente. Ele tira sua paz, consome sua energia e te afasta dos seus objetivos. E o pior, faz tudo isso de forma tão gradual que você nem percebe o quanto está perdendo até olhar para trás. Ser seletivo, então, não é sobre ser exigente demais. É sobre ter clareza. Clareza sobre quem você é, sobre o que você quer e sobre o que você não aceita mais. É entender que nem todo mundo merece acesso à sua vida, ao seu tempo e à sua energia. Porque relacionamento é investimento. E assim como qualquer investimento, se você coloca no lugar errado, o prejuízo é inevitável. E não estamos falando só de dinheiro, mas de tempo, de saúde emocional e de oportunidades que nunca mais voltam. E existe um detalhe importante que muita gente ignora. A pessoa certa não é apenas alguém que te faz sentir bem, mas alguém que te faz evoluir. Alguém que te desafia, que te inspira e que te puxa para cima, mesmo quando isso é desconfortável. Porque crescimento não é confortável. Crescimento exige confronto, exige ajuste, exige maturidade. E se o relacionamento não te leva para esse lugar, então ele está te mantendo estagnado. E ficar parado enquanto o tempo passa é uma das formas mais perigosas de fracasso. Outro ponto fundamental é entender que valores não são negociáveis. Muitas pessoas entram em relacionamentos tentando mudar o outro, acreditando que com o tempo tudo vai se ajustar. Mas a realidade é que valores são a base de quem alguém é. Se não existe alinhamento nisso, o conflito é inevitável. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica sair, porque já existe apego, história, investimento emocional. Por isso, a seletividade precisa acontecer no começo. Antes do envolvimento profundo. Antes de criar raízes em um lugar que não tem futuro. E quando falamos de crescimento espiritual, isso se torna ainda mais sério, porque não se trata apenas de metas ou conquistas externas, mas de quem você está se tornando internamente.
Se a pessoa ao seu lado não compartilha princípios, não respeita sua fé ou não valoriza a evolução interior, isso cria um desalinhamento profundo. E esse tipo de desalinhamento não aparece em conversas superficiais, mas aparece nas decisões, nas atitudes e nas prioridades do dia a dia. E é aí que muitos percebem que estão caminhando sozinhos, mesmo estando dentro de um relacionamento. É preciso entender que encontrar a pessoa certa não é uma corrida, é um processo. E quanto mais você se desenvolve, mais seu nível de exigência naturalmente aumenta. Porque você começa a enxergar coisas que antes ignorava. Começa a valorizar o que realmente importa. E isso reduz drasticamente as opções, mas aumenta absurdamente a qualidade das escolhas. E é exatamente isso que define quem constrói uma vida sólida e quem vive preso em ciclos de relacionamentos frustrados. Mas existe um ponto ainda mais profundo que quase ninguém fala. Antes de encontrar a pessoa certa, você precisa se tornar alguém seletivo o suficiente para não aceitar qualquer coisa. Porque muitas vezes o problema não está nas opções, mas no padrão que você aceita. Se você tolera desrespeito, falta de visão, imaturidade ou ausência de compromisso, você automaticamente abre espaço para pessoas que não têm nada a ver com o tipo de vida que você quer construir. E isso cria um ciclo perigoso, onde você continua atraindo e aceitando o mesmo tipo de relacionamento, apenas com rostos diferentes. E enquanto esse padrão não muda, o resultado também não muda. E é aqui que entra uma verdade desconfortável. Ser seletivo exige coragem. Coragem para dizer não, mesmo quando existe conexão. Coragem para se afastar, mesmo quando existe sentimento. Coragem para abrir mão do agora em nome de algo muito maior no futuro. Porque muitas vezes você vai encontrar pessoas interessantes, mas não compatíveis. E entender essa diferença é o que separa quem constrói uma vida sólida de quem vive acumulando histórias que não levam a lugar nenhum. Nem toda conexão deve ser mantida, e nem toda pessoa que aparece na sua vida está destinada a ficar. Outro ponto essencial é aprender a observar comportamento, e não apenas palavras, porque hoje, qualquer pessoa pode dizer que quer algo sério, que quer crescer, que quer construir, mas são as atitudes no dia a dia que revelam a verdade. A forma como a pessoa lida com dinheiro, com responsabilidades, com tempo, com frustração, tudo isso entrega muito mais do que qualquer discurso. E quem é seletivo de verdade não se deixa levar por promessas, se guia por padrões consistentes, porque consistência é o que sustenta qualquer relacionamento de longo prazo. Existe também uma armadilha emocional que prende muitas pessoas, a ideia de potencial. Quantas vezes alguém se envolve com outra pessoa não pelo que ela é, mas pelo que ela poderia se tornar? Isso é extremamente perigoso, porque você começa a se relacionar com uma expectativa, não com a realidade. E a realidade, mais cedo ou mais tarde, sempre se impõe. E quando isso acontece, vem a frustração, o desgaste e, muitas vezes, o arrependimento. Pessoas não são projetos. Ou elas já estão alinhadas com o que você busca, ou não estão. E ignorar isso só prolonga o problema. Além disso, é importante entender que crescimento conjunto não significa crescer no mesmo ritmo, mas na mesma direção. Porque cada pessoa tem seu tempo, suas fases e seus processos. Mas o que não pode faltar é o compromisso com a evolução. Quando existe isso, o relacionamento se torna uma parceria real. Um espaço onde ambos se fortalecem, se apoiam e se desenvolvem. Mas quando um quer evoluir e o outro quer permanecer confortável, inevitavelmente surge um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, com o tempo, se transforma em distância emocional. Outro fator que precisa ser levado em consideração é o ambiente. A pessoa com quem você se relaciona influencia diretamente o tipo de ambiente que você frequenta, as pessoas que você conhece e até as oportunidades que surgem na sua vida. Se essa pessoa seguindo, mas quando existe desalinhamento, a mente nunca descansa. Sempre há questionamentos, inseguranças, conflitos internos. E ignorar esses sinais é uma das maiores armadilhas, porque a intuição, na maioria das vezes, percebe muito antes da razão aceitar. Por fim, é importante reforçar que ser seletivo não significa se fechar para o amor, mas sim se abrir de forma inteligente. É entender que relacionamento não é sorte, é escolha. E escolhas bem feitas exigem critério, paciência e autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais fácil fica identificar quem realmente faz sentido para a sua vida. E isso muda completamente o jogo, porque você deixa de buscar alguém para preencher um vazio e passa a buscar alguém para somar em uma vida que já tem direção. E no final das contas, tudo se resume a uma decisão. Você quer apenas alguém ao seu lado
ou quer alguém que caminhe com você na mesma direção. Porque existe uma diferença enorme entre companhia e parceria. Companhia qualquer pessoa pode oferecer, mas parceria verdadeira, com visão, compromisso e propósito, isso é raro. E exatamente por ser raro, exige seletividade. Porque aquilo que tem valor não é encontrado de qualquer jeito, é reconhecido por quem está preparado para enxergar. Deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você me ajuda a concluir a meta de 1000 inscritos e fica atualizado com todos os conteúdos do canal e até a próxima!